falar de coisa menos que perfeita, vou mudar de assunto para falar de uma experiência sua muito particular, que foi ter sido, com toda a sua bagagem de teórico, pegar uma das secretarias mais difíceis do governo, que foi a Secretaria de Segurança Pública. Uhum. O senhor foi durante 4 anos secretário de Segurança Pública. 4, 10 dias. 4 anos e 10 dias. Na verdade. Longos dias. E o que eu ia perguntar... Na verdade, foi 14. É o que se diz, né? O pior emprego do mundo. Mas o senhor viu, então, em matéria de urbanismo, tem vários temas em que houve um avanço no Brasil. Saúde, a gente viu os direitos acontecendo. E tudo indica, e eu tenho essa convicção, que na segurança pública nós não avançamos, como nós retrocedemos. Um discurso, eu vi algumas entrevistas, comentários seu, de um democrata, de um jurista democrata como o senhor. Hoje a gente está muito distante. Como que o senhor vê, como foi essa experiência na segurança pública? Como o senhor vê o que está problema político, né? Político é assim mesmo. O que vence e tem uma zero, tá, que põe só a ideia, outro bem não tem essa ideia e tenta mudar. É Bolsonaro, não é Bolsonaro, é isso, é aquilo. Então é sempre assim. Agora, o que tem que... O problema é político mesmo, não tem jeito. Você tem que organizar-se para vencer nos termos daquele projeto. Isso não é fácil, né? Porque há muitos interesses aí, divergentes dentro de cada corrente mesmo. Então é difícil formar as coisas. Não. Você falou no direito urbanístico. O direito urbanístico, eu formei na sua... Você me ajudou a formar. Imagina, com muita honra. Foi uma a escola aqui. Eu não sei se eu tinha... Porque eu, na primeira edição, eu dediquei aos alunos. Você estava, né? Não, eu não estava nessa turma. Eu fui de uma turma depois, mas eu peguei o caminho. Perdeu. O senhor depois... Já viu, né? Perdi o bonde, mas quando eu cheguei já eram 6 semestres, era aquele curso mais longo, eu tive essa vantagem. Professor, deixa eu perguntar uma outra coisa. Uma coisa importante da sua formação também é que você sempre foi muito interdisciplinar, né? Uma curiosidade para além da dogmática jurídica. O senhor fez filosofia, não é isso? Eu pelo menos não sei se formou, mas fez durante muitos anos. E se percebe essa bagagem, digamos, histórica, sociológica e filosófica no seu trabalho. E eu queria saber quais foram as influências que teve, inclusive ideológicas e metodológicas. O senhor foi socialista, não foi socialista? Qual é o peso que teve Marx, que na sua geração ainda era muito vivo? Eu peguei o primeiro. A primeira era a sua bagagem filosófica, histórica, né? Que sempre foi uma marca da interdisciplinaridade. E a segunda é mais quais foram as suas influências filosóficas e teóricas e políticas mesmo. Eu fiz a faculdade de filosofia, eu tive matriculado lá 2 anos, mas só fiz um completo no primeiro ano. No segundo ano eu fui e nem terminei, porque eu peguei um uveíte. O uveíte me parou eu não enxergava quase nada. Então, não tive condições, não fiz nem os exames de fim de ano. Então, eu fiz para fazer no segundo ano, outro segundo ano, e eu voltei no segundo ano. E na faculdade de Direito, eu fiz na segunda vez que ela... porque eu não fiz na primeira,
primeira chamada. Então, o que me ligou um pouco à filosofia foi, ao mesmo tempo eu estava estudando direito, eu estava estudando alguma coisa de filosofia. Começando com Reale, não importa a ideologia, você expurga a ideologia e pronto. E muitos outros autores clássicos da filosofia. É claro que a minha formação um pouco autodidática é um pouco deficiência por causa disso. Eu não posso... os que têm formação que tenham um ensino, que fez o ensino todo seriado, tem uma formação muito mais segura. E eu tive que tentar buscar, especialmente quando você não tem um professor. Teoria geral do Estado. Os livros davam o que é lei, não fim. Pronto. Parece que foi o que sobrou para todos os alunos a esse slogan. Que é lei, não fim. Estude isso aqui, senão não passa. Então como é que vai ser? Então, aí eu fui buscar o Azambuja no Rio Grande do Sul, para ver o que era esse bicho. Ele falou, mas não é tão mal assim. Estudei o Azambuja, depois fui um pouco para o Hermes Lima e fui melhorando a qualidade. O Alfredo não era professor de introdução ao direito. Ele era um professor que queria ensinar filosofia do direito. Então, ele fazia seu discurso lá, muito bonito, todo mundo gostava muito. Eu também não desgostava, também gostava, porque trazia coisas culturais muito importantes. Não era tecnicamente o ensino da introdução ao ciência do direito. E professor, e o pensamento social progressista? Eu tinha perguntado se o marxismo teve alguma importância? Para mim? É. Teve muita importância. Primeiro que eu fui socialismo agrário. Tinha um economista nos Estados Unidos chamado Henry. Já até perdi meu ídolo, está vendo? Jorge, ele publicou uma teoria de que a renda só é produzida pela terra. Não é produzido por mais nada. Tudo é derivado, por exemplo. E criou uma teoria sobre essas coisas, que chamava o Estado, o progresso. O progresso não gerou a miséria. Então, essa coisa de... Quanto ao marxismo, eu não tinha uma formação muito elementar dessa proposta. Eu procurei estudar o essencial do marxismo. Cheguei a me influir um pouco, porque eu saí do georgismo e fui para o marxismo. Mas com o marxismo, numa formação
minha formação era autodidática, é muito ruim. Eu comprei aqueles muitos de livros sobre o capital em francês. Sei. Se algum dos meus filhos quiser ler, pode. Não fui longe. Eu disse na introdução àquele meu livro sobre a faculdade e o itinerário constitucional. Eu disse na introdução, numa passagem, que eu sou marxista. Eu contei a história. O georgismo e tal. Fui para o marxismo porque achava que o que o georgismo propunha não tinha cabimento no momento. Então, pensei mas, quer saber, eu sou marxista, mas não sou do Partidão, não acho que o Partidão trabalhou bem, acho que o Partidão só atrapalhou. Esse mote não me combina. Eu fiquei uma espécie de marxista teórico sem produzir nada de teoria. E professor, nossa, podemos ficar aqui perguntando muito, mas uma pergunta que eu não gostaria de deixar de fazer é a seguinte. O senhor, além de ter escrito muitos livros jurídicos, escreveu romances e, muito recentemente, um tratado alentado de teoria do romance em primeira pessoa. Eu queria saber como é que foi a sua relação com a literatura. Sempre gostou? Quando começou a escrever? Sempre gostei. Você sabe que eu morava... Bom, eu morava... Meu pai, como eu disse, meu pai trouxe livros de certo lugar. Então eu adquiri o gosto pela leitura. E a gente mudou para outro lugar, essa Lagoa do Jacaré, São José da Lagoa, que existe até hoje, onde eu aprendi o ofício de alfaiate. E eu comecei a dizer a história dessa ida, mas meu pai tinha, mas não estava dando nada, e um dia ele falou comigo, nós vamos para tal lugar assim. Comprou um caminhão de farinha de trigo e fomos lá, porque ele alugou uma padaria que tinha lá, velho, e tinha melhor de fazer isso. E fui eu lá com o seu Nereu é meu pai. Eu homenageio sempre, homenageio sempre. E fomos lá para São José da Lagoa. É um povoado agradável. Uma noite triste. É uma noite mais triste que eu passei, porque eu e meu pai, lá em casa, não sei se até hoje, lá em casa, ninguém conversava. Em casa nem minha mãe nem falava, meu pai não falava com minha mãe não falava com meu pai não falava com o filho não falava com o pai, e ninguém falava. Mas eles não eram brigados, não era por briga, era um costume, É costume, mas ninguém estava obrigado a ficar calado. Eu posso falar, posso perguntar, perguntava. Era um jeito de ser. E a gente, meu pai era quase analfabeto, quase praticamente mesmo, mas era um homem inteligente. E eu tenho por ele um carinho muito grande, porque ele era um homem que criou uma família, que deixou uma turma razoavelmente boa. Ele deixou 8 filhos. Ele e minha mãe fizeram 13. 5 morreram. 8 filhos.
eu sou o segundo. Primeiro foi o Hélio, depois eu, Jandira, e aí saiu o último, que é a Salete, que ainda está aí, o Manuel, que está aí também. Então, nós éramos 8, somos reduzidos a 5, a 3. Nós fomos, eu fui lá, cheguei na Lagoa Jacaré. Eu fumava, mas não fumava na presença do meu pai. E tinha que sair para fumar, essa coisa. E passei um dia, eu fui fazer pão à noite. Eu, para dizer por que eu fui fazer pão, parece que eu improvisei isso. Não. Antes eu já tinha cuidado de uma padaria do meu pai. Ele tinha padaria. O padeiro foi embora, eu fiquei cuidando, então eu já tinha experiência. Então eu fui lá por isso. E fiz o pão. Passei a noite toda fazendo aquilo. E quando foi assim, às 6 horas da manhã, eu tirava os pães do fogo, bem feitos. Diga-se de passagem. Poderia ser de outro modo. Não gosto de fazer nada mal feito, por quê? Não pega bem. Aí o terninho que fez a minha fatura, não fui eu que fiz, mas eu passei a noite fazendo aquilo, sem conversar, né? Porque meu pai não conversava, eu não falava com ele, não falava comigo, não tinha jeito. Isso era um pouco lá de casa. Lá de casa ninguém falava com ninguém falava com ninguém, mas também não brigava. Meu pai não brigava com minha mãe, o que é uma coisa difícil, né? Não brigava com a mulher, não brigava com minha mãe. E agora, os filhos às vezes brigavam um com o outro. Dava tapas, apanhavam, mas eu não brigava. Não brigava, não tinha raiva, não tinha coisa. Era um homem sério, correto, um homem que eu tenho muita inveja, tenho muito carinho de seguir muitos passos dele. E eu acho que os meus irmãos todos, de um modo geral, seguiram os passos do meu pai. Não estou falando da minha mãe, porque minha mãe ficou doente logo, mal, não deu muita oportunidade. E nós fomos para eu trabalhei nessa padaria, sei lá, um ano, 2 anos, e aprendi o ofício de alfaiate. Tinha como você disse, multidisciplinar. Multidisciplinar. Aliás, sobre a multidisciplinariedade também, eu sei que dentre os seus talentos está também de ser tocador de viola caipira, não é isso? Eu sou, rapaz, não só não, já tentei isso uma vez, mas faz uns 2 anos que eu não pego a viola. Poxa, tanto tempo assim? Tanto tempo assim. E é verdade que o senhor toca berrante? O quê? O senhor toca berrante? Toco. Então, hoje como toco viola, você não está treinado, né? Então sai um berrante, meio berrante. Mas eu me lembro, não faz muitos anos, o senhor tinha aula de viola ainda, né? Hein? Não faz muitos anos atrás, o senhor ainda estava tendo aula de viola, não é? Estava tendo aula de viola. Eu fiquei 5 anos numa orquestra de viola. Ah, é? Isso eu não sabia. 5 anos numa orquestra de viola. Aprendi alguma coisa. E fiquei 5 anos no coral. 5 mais, não sei quanto, no coral. Eu sou multidisciplinar. Ninguém duvida disso. Ninguém duvida disso. Posso fazer uma pergunta de família? Que talvez, o senhor falou muito do seu pai,
Mas tem uma marca nos seus livros, eu estava olhando agora para preparar essa entrevista, como o senhor marca, eles são dedicados aos seus filhos, à sua esposa, à sua filha, depois ao primeiro neto, depois à primeira neta, ou a neta, filha do Virgílio. Como é que o senhor se sente, né, tendo essa história com o seu pai e essa história com os seus filhos e netos? O que isso representa para o senhor? Isso é tudo, né? Isso é tudo. Sabe, eu falei do meu pai e dos filhos dele. Eu quero falar dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Que tive com a Lenita. O que eles são, não devem a mim. Devem a Lenita, que teve o contato maior, com a educação maior. Nesse período todo, desde a pandemia, eu sempre achava meus filhos muito bons. Nesse período eu vi que os filhos são excepcionais. São os filhos que me dão um orgulho muito grande. Como eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho dos meus filhos, tenho orgulho dos meus irmãos, que também têm a mesma natureza do meu pai. Ninguém briga, ninguém tem raiva. Eu não sinto raiva de nada, eu não sinto ódio de coisa nenhuma, eu não rejeito muito, eu não tenho essa coisa de... O que é negativo para mim não tem valor, eu quero ter o que é positivo. Então eu acho que eu tive uma formação, assim como se vê, um pouco pulada. E eu, mesmo assim, autodidata. Eu procurei ter uma vida baseada em valores positivos. E tudo que eu procurei fazer para o positivo e não para o negativo. E a minha atuação do meu pai, eu nunca vi meu pai xingar. Eu não falo palavrão, não é por moral, não. Eu não ouço bem, não sei falar. Às vezes até falam uma coisinha aí. Capa. O meu pai também não falava, eu nunca vi meu pai xingar ninguém, nem brigar com ninguém, não tinha raiva de ninguém. Então era isso. Isso é um exemplo. Isso é uma lição. Quem não aprende, quem não quer. Mas são as lições que o senhor deixa, são imensas, incontáveis. Eu acho que essa conversa é uma amostra disso. É uma conversa excepcional, cheia de histórias excepcionais. E muito bom, professor, porque não foi fácil. A sua trajetória, a história de superação, a história de vida e o seu trabalho intelectual e como pessoa, isso tudo... Eu quero contar uma passagem. É só para dizer uma das razões porque eu procurei se desenvolver e mostrar que eu mereço. Eu estava no Madureza, eu disse, fui fazer exame. E eu fiz alguns exames, eu disse, também mostrei. Mas teve um exame final. Eu estava no final, quando eu estava saindo lá de onde estávamos, eu encontrei um colega que estava... José Afonso, você passou tudo até agora. Quer dizer, eu tinha passado em todas as matérias até aquele momento. Só falta história natural. Eu não sei, não sei nada disso. Eu não sei mesmo. Eu não estudei 2 horas de história natural na vida. O sujeito sentou lá e deu umas coisas para mim. Eu
Isso que eu sei. Aí era sábado, tinha um salão com aquelas coisas. Sei que tinha uma arquibancada, assim. E os professores estavam lá embaixo, 5 professores da banca. Eu sou muito tímido. Fui mais tímido. Eu já aprendi a falar um pouco. Né? E eu passei pela banca e falei, vejam bem, eu já passei tudo. Vejam bem o que é que os senhores vão fazer. Aí, depois pensei, tinha lá um esqueleto. O sujeito me perguntou, que osso é esse? Não sei. Que osso é esse? Eu não sei. Que osso é esse? Não sabia. Não respondia nada. Eu falei, não posso ter sido aprovado. Então eu costumo dizer que o fato de me aprovar não é me aprovar sem que eu soubesse. Não é uma indignidade, porque ele conseguiu fazer. Alguém que tentou, pelo menos, a produzir alguma coisa. E eu me sinto muito honrado por isso tudo. Você sabe uma coisa? Eu gosto muito de mim. Isso é bom, né? Sócrates dizia que a amizade começa pelo amor de si, né? Muito bom. Isso aí. É isso aí, puxa vida, professor, que tarde memorável, acho que maravilhosa, é realmente uma homenagem para celebração, com certeza. Beleza, com meus queridos amigos, meus queridos. Você não foi meu aluno, ela foi. Sempre muito amáveis, sempre muito carinhosos comigo. Isso é muito bom. Isso é que me faz bem. Isso é que eu quero tentar ser honesto, sempre, sempre pensando no bem. Muito bom. Sempre sendo positivo. Não precisa xingar ninguém. Não precisa xingar ninguém. Não precisa falar mal de ninguém. Não precisa dizer nada disso. É uma lição de vida, professor. Hein? É uma lição de vida isso. E nós seguimos seus alunos, né? Seguimos todos os seus alunos, com certeza. Então, É isso. aí. Muito bom. Não sei se é isso mesmo. professor.